Então, o nosso racional era, na época, esse mercado não existe, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter mercado, então a gente não tem demanda para capturar. Naquela época não tinha, né, se fosse na pesquisa lá do Google e colocasse para tentar ver quantas pessoas estavam procurando por soluções de automação de marketing, literalmente zero. Naquela época era zero, não tinha ninguém procurando por isso. Então a gente tinha que efetivamente criar demanda. Mas uma outra coisa que a gente olhava sobre esse processo a partir do momento que eu consegui fazer isso e que eu naturalmente me posicionar como uma autoridade nesse mercado, é muito mais difícil depois de um concorrente vir e replicar aquilo que a gente fez. Porque por mais que eu ame tecnologia, trabalho com software há 20 anos, eu sei que software é commodity. Em 2007, o engenheiro Eric Santos procurava estratégias para promover sua empresa online quando descobriu o conceito de inbound marketing. Junto com o aprendizado de que uma das melhores formas de atrair novos clientes no digital era, e ainda é, gerando conteúdo relevante, Eric viu a oportunidade de criar um negócio nessa área altamente escalável e potencialmente lucrativo. Mas em um mercado naquela época imaturo e desorganizado. A Resultados Digitais nasceu em janeiro de 2011, focada em oferecer soluções de automação de marketing digital para pequenas e médias empresas. A aposta de Eric e dos outros 4 cofundadores era de que eles teriam que educar os potenciais clientes sobre as melhores práticas desse setor, entender as dores e deficiências das PMEs no mundo online e, assim, virar referência no assunto. 10 anos depois, a startup de Florianópolis, que recentemente mudou seu nome para RD Station, possui mais de 25 mil clientes em cerca de 20 países, 700 funcionários e é líder disparada no Brasil. A companhia já recebeu mais de 280 milhões de reais em aportes de fundos como Riverwood Capital, Redpoint Ventures, Astela e TPG Growth. Neste episódio, vamos conhecer as estratégias por trás do estrondoso crescimento da startup, entender mais sobre os conceitos de marketing digital e os planos da RD com quem é referência no assunto, o seu CEO, Eric Santos. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu nasci em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e com 2 anos já mudei para Campinas, onde eu passei boa parte da minha infância, né? Meu pai, ele trabalhava numa empresa da área farmacêutica, numa multinacional. Ele foi, né, se fazendo, né, dentro da empresa ao longo do tempo. E a minha mãe, ela formada em física, ela trabalhou um tempo numa empresa relacionada à física nuclear em Campinas, mas depois começou a dar aula. Aí, enfim, a gente ficou por lá, como eu falei, praticamente a minha infância toda. Depois mudamos para uma cidade bem pequenininha, ainda no interior de São Paulo, que é Aparecida, que é a cidade dos meus avós e alguns tios. Foi mais ou menos aí a época também que meu pai faleceu, né? Quando eu tinha 13 anos. E aí, então, essa coisa acabou ficando um pouco pesada para minha mãe. Ela teve que trabalhar muito para conseguir criar os 3 filhos e eu acho que isso para a gente trouxe um efeito, né, para mim e para os meus irmãos, um efeito um pouco de antecipação dessa independência, né? A gente acabou tendo que se virar bastante sozinho e correr atrás das nossas coisas sozinhos, né? Que aí, indo um pouquinho mais à frente, eu terminei na época o ginásio, daí fui fazer o colégio, fiz um colégio técnico em eletrônica, que era uma formação que eu achava que, no pior cenário, ela me garantiria aí, né, uma sobrevivência depois no futuro. Aí no final desse período, foi o período que eu consegui depois
passar em diferentes vestibulares e acabei escolhendo Floripa para morar e fazer faculdade de engenharia de automação, né? Então foi minha formação, ela foi bastante na área técnica, mas ao longo da faculdade eu já fui me enveredando um pouco mais para esse lado de negócios. E aí quando eu cheguei no final da faculdade eu já sabia claramente que não era o que eu queria ser engenheiro. Seu pai não era empreendedor, sua mãe não eram empreendedores, assim, de ter uma empresa, não tinha esses sonhos durante a infância de abrir uma empresa ou de seguir a mesma carreira dos pais aí? Como é que você, vendo o trabalho dos seus pais, isso te afetava ali durante a infância e adolescência? Isso é interessante porque eu não tive, de fato, uma exposição a uma experiência empreendedora quando eu era pequeno, né? O máximo eu tinha alguns tios que tinham um comércio, loja e tal, mas essa coisa de construir uma empresa, construir algo, não era presente na minha família, e eu diria que até o contrário. Tinha muito mais uma valorização dessa coisa da estabilidade, da carreira, essa coisa de, sabe, se formar bem e depois entrar numa empresa grande e ir crescendo dentro dela. E no caso, né, do meu pai, como eu falei, ele vem de uma família bem humilde e ele entrou dentro dessa multinacional bem por baixo, assim, né, no começo. Então ele se formou dentro da empresa, então eu tinha muito mais uma referência do que era trabalhar para uma multinacional e como isso poderia ser uma coisa bacana para mim, do que uma referência empreendedora. Quando eu, né, me formei, que decidi fazer a minha primeira empresa, eu tive até uma certa resistência de lidar com isso em casa, porque na cabeça da minha mãe, por exemplo, ela não entendia como é que eu estava, né, me formando numa das principais faculdades de engenharia do Brasil, com propostas para trabalhar em empresas bacanas aqui e fora, e eu queria meio que enveredar por essa linha que não tinha a menor prova, né? E você falou que foi na faculdade que a sua cabeça foi mudando aí no sentido de entre seguir uma carreira executiva e empreender, né? Isso foi uma mentalidade que foi sendo construída aos poucos aí na faculdade, ou teve algum momento que você falou, não, realmente não quero carreira executiva? É engraçado porque eu acho que ela teve... Talvez esse movimento teve 3 fases, né? A primeira fase foi... Eu comecei desde cedo na faculdade a me envolver com grupos diferentes de trabalho aqui, fiz bolsa de iniciação científica, aí eu entrei num grupo que na época chamava PET, hoje tem um nome diferente, que é um grupo autogerido de 12 estudantes de 3 engenharias daqui da UFSC, que faz projetos para empresas como WEG, Embraco, etc. E o próprio grupo ele tem toda uma pegada de autodesenvolvimento nessa linha de gestão, com uma tese toda de formar engenheiros completos, né, que sabem bem tecnicamente, mas também sabem os aspectos de gestão e de negócio. Foi quando eu comecei a me enveredar por essa área de negócio, né? Aí eu tive uma experiência fora do Brasil. Quando eu voltei, eu trabalhei um bom tempo numa organização estudantil que faz intercâmbios, que chama ESEC. Fui presidente do escritório local até depois de uns 2 anos e meio lá. E na ESEC essa coisa da gestão e da liderança ela foi mais aprofundada, uma experiência mais rica até nesse sentido. Me deu um pouquinho mais dessa visão global, mas ainda não tinha o aspecto empreendedor. Naquele momento eu achava que eu ia para uma McKinsey da vida, assim, para trabalhar. E aí no meu estágio de fim de curso, que foi um projeto de engenharia que eu precisava fazer, por conta também da experiência de ESEC, eu consegui um estágio na Índia. Só que mais ou menos ali no meio do meu estágio, eu tive uma provocação do meu ex-chefe, que era o dono da empresa lá, era uma empresa de controladores de automação, e ele queria que eu voltasse para o Brasil e abrisse uma filial da empresa aqui, porque ele achava que tinha um potencial enorme de expansão para o lado de cá, mas que ele não tinha a menor condição de fazer isso sozinho. E ele até me ofereceu pagar um MBA lá antes de vir, sabe, algumas coisas assim.
Mas aí, nesse processo, eu comecei a aprender sobre, tá bom, se eu for fazer isso, né, eu estou essencialmente abrindo uma empresa. O que é exatamente abrir uma empresa? Porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Eu comecei a estudar sobre esse tema. E aí esse bichinho do empreendedorismo começou a picar. Quando eu voltei de lá, eu decidi que eu não queria trabalhar nesse negócio especificamente, muito mais porque eu já tinha tomado a decisão um tempo atrás de que eu não queria ser engenheiro, eu não gostava muito da parte técnica tão forte, mas voltei praticamente convicto de que queria empreender. E aí eu chamei 2 amigos da época da faculdade e a gente começou a explorar ideias em torno dessa área de telefonia celular, que estava começando a crescer muito aqui no Brasil. E aí você fez faculdade de 99 a 2004, foi isso? Isso, 99 a 2004. Quer dizer, acabou a faculdade em 2005, já estava com empresa aberta? Como é que foi esse segundo passo? Foi até concomitante o finalzinho da faculdade com o início da empresa, então a gente estava tão empolgado com essa possibilidade de fazer as coisas ali que a gente já começou a trabalhar na empresa antes até de eu fazer essa transição. Na época a gente tinha até um início de caminho de construção de uma startup que nem é muito recomendado, para falar a verdade. A gente, ao invés de ter um problema claro que a gente queria resolver e sabia que tinha um ângulo diferenciado para resolver, a gente tinha uma grande tese, que era uma tese de que o celular ia permear a vida de todo mundo e que as pessoas iam usar cada vez mais serviços de internet no celular. Isso a gente está falando de 2004, né? Então sempre dou como contexto que foi 3 anos antes do lançamento do iPhone. Então a maioria das pessoas não acessava internet ou não usava aplicativos também. Mas a gente tinha essa visão e aí começou a explorar alguns conceitos em cima disso. No começo, a gente começou a vender projetos para empresas dentro dessa expertise que a gente estava montando. Então, vendeu projetos para empresas de telefonia, para fabricantes de celular, para uma empresa de brinquedos, né, que a gente fez um aplicativo para um brinquedo que eles estavam lançando no mercado. Até que a gente meio que esbarrou nesse mercado que depois eles começaram a chamar de mobile marketing, né? Então, marketing através do telefone celular. A gente acabou depois focando a empresa muito nesse mercado, que era a ideia de fazer sites ou aplicativos para marcas, para complementar as campanhas ou plataformas digitais que elas tinham. E a gente fazia isso via as agências digitais, que eram os nossos parceiros aí nesse trabalho. Então foi mais ou menos assim que a gente desenvolveu o negócio. O negócio dessa empresa, ele foi crescendo, ele chegou a ter 50 pessoas no time, a gente tinha um reconhecimento muito bacana no mercado também dentro dessa área, mas era um negócio que era inerentemente pouco escalável, porque era de projetos. A gente tinha um negócio baseado em serviços e projetos, então você sempre está correndo atrás do próximo projeto para tentar manter a estrutura, enfim, coberta, e sobrava muito pouco tempo e recurso para a gente trabalhar em produtos próprios, que foi um pouco do processo que levou alguns anos mais para frente eu resolver sair da empresa, vendi minha participação para os sócios que ficaram e foi o embrião aí do começo da RD. Quer dizer, esse primeiro momento era um zero pensamento de vou abrir algo, uma startup aí para escalar. Era o desejo de empreender, mas não tinha nada desse pensamento de construção de uma startup, de algo super escalável. A gente está falando de uma época muito diferente também, né? Disse assim, essa história de startups de tech, escaláveis, né? A própria ideia das redes sociais, Facebook, etc., e outras empresas, né, no nosso caso, da nossa área de SaaS, era uma história um pouco mais recente, né? A gente está falando aí de 2007, 2008, 2011, né, para o começo das empresas de SaaS aí que a gente conhece. Então, naquela época não tinha tanto esse debate. O que existia naquela época? O que existia era um sonho também ingênuo, de algum dia eu vou fazer um aplicativo aqui e bilhões de pessoas vão usar esse aplicativo no mundo. Hoje a gente passa o dia inteiro no Instagram. Na época, a gente fez uma versão móvel de um site de foto que bombava no Brasil e só no Brasil, que era o fotolog.net. Então, esse aplicativo ele tinha um uso muito grande. A gente fez também um outro aplicativo que chamava MQt,
que era uma versão móvel do Orkut, que também, o Mkut principalmente, ele bombou, chegou a ter 5 milhões de usuários únicos por mês. Mas não tinha modelo de negócio para suportar aquilo lá. Era um monte de gente usando, e naquela época não tinha essa coisa de publicidade móvel ainda bem estabelecida, não tinha subscription, né? Não tinha. Então, no final das contas, isso para nós acabava sendo muito mais um sonho distante e até uma forma de desenvolver expertise para desenvolver os projetos. Que momento que surgiu a ideia da Resultados Digitais e como é que foi esse seu processo de desligamento aí da companhia? A ideia da RD, ela surgiu, eu diria que ali mais ou menos perto de 2007, que foi quando a gente começou a se especializar mais nessa área de mobile marketing. E aí a gente tinha um desafio que era, bom, o pessoal não sabe exatamente o que é isso e não sabe o que dá para fazer com a tecnologia. Então a gente precisa educar esse mercado. Naturalmente, os primeiros passos dessa educação era eu gastando sola de sapato, batendo em porta de agência, fazendo apresentação, compartilhando case, etc. Mas deu para ver rapidamente que esse processo também não ia escalar muito. Então, a gente começou a tomar conhecimento dessa questão do marketing digital e do inbound marketing, dessa coisa de construir conteúdo, de educar o público dentro do seu site ou de mídias sociais, através de conteúdo atrativo e rico, para poder ir formando esse mercado. Então, a gente começou com uma coisa muito simples naquela época. Colocou um blog no ar, começou a escrever sobre técnicas de marketing móvel, começou a escrever sobre cases, fez algumas campanhas de awareness também, e a coisa começou a funcionar. Chegou um certo momento que mais ou menos 80% dos projetos que a gente vendia já eram de leads, de oportunidades de negócio que vinham desse trabalho de marketing digital. E quando eu olhava para aquilo lá, eu falava, pô, cara, isso aqui é muito legal. Inclusive, vários amigos empreendedores vinham falar comigo sobre isso também. Mas quando a gente olhava o que a gente estava fazendo dentro de casa, era uma coisa bem bagunçada, né? Não tinha uma metodologia, eu costumo dizer que na parte de software a gente tinha um Frankenstein, um catadão de um monte de coisa que a gente colocou o time de desenvolvimento para integrar. Então, eu via claramente que tinha um problema, uma oportunidade grande para os empreendedores e que ela não estava resolvida aqui no Brasil. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir as empresas que são análogas ao RD lá fora, lá nos Estados Unidos, e inclusive em 2009 eu tentei trazer uma delas para cá, para o Brasil. Então eu estava no meio ainda da minha jornada lá com o Press, mas eu estava tão ligado naquela ideia que eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade muito grande, vou lá conversar com os caras, vamos ver se de alguma forma a gente pode tentar fazer algum modelo que funcione. E a gente não conseguiu achar uma matemática, alguma lógica que funcionasse para aquele momento, até porque eles também estavam no começo da empresa, e aquilo ficou me cutucando. E aí, somada essa questão de não ter um produto escalável naquele negócio, eu comecei a abrir uma conversa com o meu sócio na época de, isso aqui é o que eu estou querendo perseguir, né? E se vocês estão querendo outra coisa, eu acho que é super legítimo, né? Se vocês querem manter isso. Eu tinha sócios investidores que eram do ramo publicitário, que tinham interesses estratégicos naquilo lá também. Acho que é super legítimo, mas né, eu tenho 30 anos só, eu tenho que perseguir o que eu acho que faz sentido para mim, né? Então, vamos combinar um processo aqui, eu faço uma transição bem suave e daí depois cada um segue o seu caminho, né? E foi assim que a gente fez. Aí foi mais ou menos o ano de 2010 que eu usei ali para fazer toda essa transição, para passar a operação direitinho para os outros sócios. E foi aí também, no final desse ano, o início da RD. Então, a história da RD ela começa por uma prática que a gente estava fazendo dentro da Praesto, mas que ainda não era um produto. A gente precisava transformar aquilo em um método, em um produto e tal. Então, a história da RD começa ali, em 2011, já com um grupo diferente de sócios e pessoas trabalhando. Você tinha sócios na Praesto aí, como é que foi sair para começar? Você começou sozinho
Você chamou alguns estagiários que tinham trabalhado com você nessa outra empresa, foi isso? Como é que foi essa estruturação inicial de montar um novo negócio, criar ali do zero? Parte do acordo que eu tive com meus sócios antigos lá foi que um pedaço do time eu trabalharia na saída, um pedacinho bem pequeno. Então, 2 das pessoas que trabalhavam comigo lá, eu convidei para ser sócio já no início do negócio. E um pouquinho mais para frente, uns 4, 5 meses mais para frente, a gente acabou convidando mais 2 pessoas que já tinham trabalhado conosco alguns anos atrás na Praesto. Então, todos os 5 fundadores da RD trabalharam junto por um bom tempo. Então, isso para nós era uma coisa bem bacana, porque a gente se entendia muito bem, já tinha um conjunto de práticas e de visão no mundo muito parecida, né, que ajuda no início da iniciativa. Mas esses outros 2 sócios que eu falei, eles no momento da transição, eles não estavam comigo mais, eles estavam trabalhando em outras iniciativas, entraram um pouquinho depois, mas a gente considera todo mundo o co-founder da RD. O que te levou a... você falou um pouco ali do pensamento e tudo mais, mas a escolher essas pessoas em específico, né? Vocês tinham as mesmas habilidades e as mesmas visões, a visão era igual a habilidades diferentes, quer dizer, porque esse time grande também, assim, que às vezes o empreendedor começa com um co-founder só e, enfim, tocam dessa maneira, né? Vocês ficaram em 5 ali no fim das contas, né? Isso realmente não é muito comum e até geralmente quando você está em um processo de investimento, principalmente nas fases iniciais, ele requer um pouco de explicação, porque os investidores muitas vezes olham isso como um componente de risco. Mas para nós funcionou muito bem, né? Porque já existia uma relação de trabalho de confiança muito grande, a relação fora da sociedade, quer dizer, a relação executiva, ela foi bem conversada e bem definida antes, então eu desde o início tive esse papel de CEO e a gente sabia que se tivesse algum tipo de rolo, alguma coisa que a gente precisasse de uma intervenção, quem tinha o call final era eu, então isso, né, nem consigo lembrar se eu usei isso em algum momento da trajetória, mas pelo menos tinha estabelecido já, o que ajuda a diminuir conflitos ao longo do tempo, né? E com relação a competências e expertise, eram bem complementares mesmo. A gente tinha um time onde eu tinha vindo da área técnica, mas eu não era um cara técnico, eu era mais um cara de negócio. Aí tinha gente que era da área de tecnologia e produto, e tinha gente que era mais da área de marketing financeiro. Então, a gente teve um bom complemento de habilidades ali no início, ainda que todo mundo, do ponto de vista cultural, filosófico, fosse muito parecido, né? Então, a gente acreditava em muitas coisas essa coisa que são fortes nos valores da RD hoje, a coisa de apostar em talentos, de esticar as pessoas, de ensinar o mercado, de colocar o cliente no centro. Então, tudo isso já era muito forte nesse grupo inicial da RD. E você já tinha essa visão de que o negócio seria altamente escalável? Aí já tinha um pouco mais da visão de ir atrás de investidores, de startup mesmo? Como é que foi nesses anos 2010, 2011? Ali sim, ali já era mais claro o plano, primeiro por uma vontade dos empreendedores, né? Como eu mencionei, era ali o meu desejo principal, mas também por uma questão de necessidade competitiva. A gente sabia que a gente ia bater de frente com empresas americanas que iam ter muito investimento, muito funding, e que a gente ia ter que achar o nosso ângulo, nossa diferenciação no mercado, mas que inevitavelmente isso ia passar pela rota de captar investimento. E a gente sabia que essa rota de captar investimento também era uma rota que, a partir do momento que você entra nela, tem uma agenda já de crescimento muito forte, pensar numa eventual saída lá na frente, mas essa é a agenda que está dada já. Então a gente estava bem convicto com relação a isso, de que esse era o caminho, e era do lado da experiência nossa profissional, era algo que a gente queria. A gente queria entrar nessa rota e aprender o que seria construir uma empresa dentro dessa rota aí.
qual que era a proposta inicial, né? Quer dizer, o que vocês iam fazer dentro da Resultados Digitais, o que vocês resolveram atacar primeiro ali, como é que vocês conseguiram os primeiros clientes aí? A gente começou o negócio com uma visão de fazer um produto ou uma plataforma, né? Que fosse uma plataforma para médias e pequenas empresas fazerem marketing digital de forma simples, acessível do ponto de vista financeiro e orientada a resultado. E até essa questão do resultado, ela foi um componente muito forte quando a gente escolheu o nome da empresa Resultados Digitais, né? Para nós foi uma espécie de manifesto para o mercado de dizer assim, marketing digital pode ser orientado a resultados e principalmente para o contexto de médias e pequenas empresas, essa é a parte mais importante, porque a gente não pode se dar o luxo de fazer campanha de marketing para ganhar prêmio em Cannes. Então, tinha que ser orientado a resultado e que o marketing digital ele trazia umas características para PMEs que eram diferenciadas. É um terreno onde você consegue ganhar o jogo baseado no cérebro, no trabalho e não tanto no dinheiro. Então tinha um apelo bem claro nessa linha. E aí o que nós fizemos, né? A gente dividiu essa fase inicial ali da empresa em basicamente 3 frentes grandes. A primeira frente é a frente de educação e formação de mercado. Então desde o dia 0 a gente começou a escrever, fazer conteúdo, fazer e-book, fazer webinar, fazer palestra, participar de evento, criar evento depois. Então isso é um componente muito forte do nosso trabalho até hoje. E era essencial lá no início. A segunda parte, o que o mercado de startups começou a chamar depois de Customer Development, que é achar a dor e o problema concreto do cliente, que efetivamente ele topa tirar dinheiro do bolso para te dar e que vai sair feliz com a solução, vai ver resultado com a solução. Então a gente tinha uma ideia de que a gente teria uma plataforma de marketing digital, mas para entrar no nível de detalhe que eu preciso da feature ABC construída dessa forma, com esse ângulo, a gente precisou de muito trabalho com clientes e potenciais clientes. E a terceira grande frente era codificar isso mesmo, desenvolver o software, né? Então, à medida que a gente ia aprendendo, tanto com o nosso trabalho de educação, quanto com o trabalho das conversas com os clientes, a gente foi traduzindo isso em software. Costumo dizer que a gente vendia o que não tinha ainda, né? Vendia coisas que a gente prometia que algum dia o software teria. Enquanto ele não tinha, eu entregava isso na mão para o cliente, né? A gente fazia isso na mão e entregava para o cliente. Mas no paralelo a gente foi desenvolvendo software. Então 2 anos depois da fundação da empresa, né? 1 ano e meio na verdade, a gente fundou ali em janeiro de 2011. Em agosto de 2012 nós lançamos publicamente o RD Station, que é a nossa plataforma de marketing digital. Claro que era uma versão bem mais simples do que é hoje, bem mais inicial ali, bem mais feia também, né, em termos de UI, mas ela já atendia um problema, uma dor específica que as empresas tinham. Então a gente começou a construir a partir dali. Nessa estratégia de educação e formação de mercado, vocês estavam concentrados muito no ambiente online, né? Os primeiros clientes de vocês eram de todo o Brasil ou no primeiro momento vocês ainda tinham que fazer educação física também, de ir até os clientes e eram mais clientes de Santa Catarina, de Florianópolis? Como é que era essa dinâmica de atração inicial aí? Bem no início, nessa fase de Customer Development, os clientes não vinham tanto pela internet, eles vinham muito mais da rede de relacionamentos que eu já tinha, né? Eu acho que eu fiz, as 30 primeiras vendas da RD e todas elas foram para empresas que ou eu já conhecia ou alguém me fez uma recomendação e eu consegui, né, fazer uma entrada mais fácil, né, mais suave dentro da empresa. Só que, inevitavelmente, passava por essa educação. Eu costumava dizer que a primeira reunião era sempre uma palestra. Então, eu não falava da empresa, do produto, nada, eu só falava do que era esse conceito de inbound, o que era a metodologia que a gente estava criando, por que era importante para médias e pequenas empresas, como é que funcionava e tal. E aí, depois, isso ia criando interesse no produto e no suporte ali, sob a ótica de consultoria que a gente estava dando naquele momento, até para ajudar a financiar um pouco o início do negócio. Aí quando a gente lançou o software em 2012, aí foi quando a gente começou a dar exposição ao produto para aquele público que estava vindo online e consumindo o nosso conteúdo de forma recorrente.
Então foi aí que a gente começou a criar essa maquininha de gerar oportunidades pelo canal online e converter em clientes para RD dentro do processo que depois o mercado começou a chamar de inside sales, né? Que é essa venda dentro de casa, mas por um lead gerado pela internet. E para nós era uma prova cabal de que o que a gente estava vendendo funcionava também, porque a gente estava usando aquilo para crescer. Né? Então, para nós era muito importante também para até calibrar o produto. Né? A RD sempre foi um cliente líder dela mesmo. Né? A gente sempre estressou muito o nosso próprio software e isso foi muito importante porque a gente desenvolvia o software e falava da metodologia em primeira pessoa. A gente usava aquilo e vivia daquilo no dia a dia. Né? Até hoje é assim. Então, é muito mais fácil você evangelizar, você educar o mercado quando você está falando de algo que realmente você acredita e que funciona. E ao mesmo tempo vocês tiveram esse papel que você falou aí de desbravar e educar o mercado, né? A maioria dos exemplos de startups que a gente tem hoje grandes no Brasil, elas atuam em setores que já estavam aí, que são tradicionais e elas trouxeram alguma disrupção, né? Alguma novidade ali. O quanto é diferente essa dinâmica para vocês aí, como alguém que estavam abrindo um novo mercado, né? Isso se considera ser mais fácil, mais difícil? O que tem de diferente nessa dinâmica de novo mercado aí? Tem um investidor americano que eu acompanho que ele tem uma definição bem interessante para isso, que ele classifica as empresas bem-sucedidas geralmente em 2 baldes, né? Um é das empresas que criam demanda e as outras que capturam demanda. Não tem necessariamente um caminho melhor que o outro, mas são estratégias completamente diferentes de execução. No nosso caso, a gente tinha que criar demanda, então a gente tinha que formar um mercado. É um processo que é mais longo, geralmente é um processo também que você não tem um total controle desse timing, não é uma coisa que, vou colocar um caminhão de dinheiro aqui e vou acelerar. Então tem que ter um certo passo natural que o mercado se desenvolve, que você pode ajudar, mas não dá para acelerar tanto. Enquanto que nas empresas que estão nessa categoria de capturar demanda, geralmente essa demanda já é latente, ela já é visível e elas entram com uma solução que é melhor ou disruptiva, né? Como você falou. E a tendência é essas empresas crescerem mais rápido, mas terem mais competição também, porque está todo mundo olhando a mesma coisa, né? Enquanto que pouca gente quer fazer, de fato, o trabalho de criação de mercado. Com lógica, né? Não é um processo simples, é um processo demorado e caro. Então, o nosso racional era, na época, esse mercado não existe, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter mercado, então a gente não tem demanda para capturar. Naquela época não tinha, né? Se fosse na pesquisa lá do Google e colocasse para tentar ver quantas pessoas estavam procurando por soluções de automação de marketing, literalmente zero. Naquela época era zero, não tinha ninguém procurando por isso. Então a gente tinha que efetivamente criar demanda. Mas uma outra coisa que a gente olhava sobre esse processo a partir do momento que eu consegui fazer isso e que eu naturalmente me posicionar como uma autoridade nesse mercado, é muito mais difícil depois de um concorrente vir e replicar aquilo que a gente fez. Porque por mais que eu ame tecnologia, trabalho com software há 20 anos, eu sei que software é commodity. Software é fácil de replicar. Hoje é fácil de você... Às vezes leva tempo, mas é fácil eu copiar uma outra solução. É muito mais difícil copiar uma posição de mercado que foi ganha a duras penas por educação, por construção de valor. Então é muito do que a gente defende também para os nossos clientes nas indústrias deles, né? De se posicionar como a empresa que gera valor para o mercado, que estabelece autoridade, porque isso vai tendo resultados ao longo do tempo. Mas, sem dúvida, foi um processo muito mais extenso do que geralmente é para essas empresas que já entram para resolver um problema super conhecido e daí escalam mais rápido e geralmente tem uma curva inicial mais acentuada. E como é que era para você, como empreendedor, como alguém que estava ali na linha de frente, tinha deixado um outro negócio com a visão de construir algo que fosse escalável e que fosse grandioso, né? Como é que era lidar com essa questão do timing aí, de entender que era um processo demorado? Isso era claro para você desde o começo ou foi algo que você teve que ir controlando a ansiedade aos poucos? Eu acho que em vários momentos da RD eu tive que controlar um pouquinho a ansiedade, né? O que facilitou um pouco foi que a gente teve algumas conversas profundas entre os fundadores no início
E a gente falou, ó, a gente está num commitment mínimo aqui, num compromisso mínimo de 3 anos. Então, durante 3 anos, ninguém olha para o lado e a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance aqui para fazer esse negócio dar certo. Se for se aproximando aí desses 3 anos e a gente vê que, enfim, a coisa não está engrenando, não está caminhando para uma saída positiva, aí a gente já tem esse pré-acordo de que é ok começar a pensar sobre isso. E todo mundo se preparou, inclusive financeiramente, né? Todo mundo tinha uma reservinha ali e tal, mas já diminuiu os gastos pessoais. A gente entrou nesse mindset de que, ó, pode ser que em 3 anos eu não tenha salário nenhum, então vou ter que sobreviver com o que eu tenho aqui. Isso nos ajudou a não ter que queimar etapas no processo. Mas é natural que, à medida que a gente vai vendo que a coisa está funcionando, né, a gente fala, bom, vamos tentar acelerar. E aí a gente tentava fazer uma coisa ou outra e descobria que, na verdade, o mercado, né, demorava um pouquinho para responder aquilo. Dar alguns exemplos bem concretos, né? A gente nunca conseguiu investir muito em mídia paga na RD. Porque geralmente quando a gente começa a investir mais em mídia paga, chega a um certo ponto que esse investimento adicional ele começa a dar retornos incrementais menores. E aí começa a estourar outras métricas e a gente para naquele nível ali. Isso para mim tem muito a ver com maturidade de mercado, né? Outra coisa que a gente está vendo agora na pele é a questão da expansão internacional. Então quando a gente está indo, podemos falar em mais detalhes depois, mas a gente indo para México, para Colômbia, para outros países emergentes, a gente está vendo que esses países, do ponto de vista de maturidade de marketing digital, estão alguns anos atrás do Brasil e não é um processo que eu consigo chegar lá e virar a chavinha em 1 ano, né? Então a gente tem que ter a mesma paciência, a mesma mentalidade de construção, de conhecimento, de autoridade nesses países que a gente teve no Brasil. Para cá foi um processo de 10 anos de construção e a gente entende que está só no começo dele ainda, né, de construção do mercado. E nesses outros países está mais cedo ainda na jornada. E aí em 2012, ali em setembro, vocês lançam então o software, oficialmente aí o RD Station. Vocês pouco tempo depois conseguem o primeiro investidor, aí pegam o investimento anjo, é isso? Isso ajudou vocês a ter tração ali de 2012 em diante? Como é que foi esse processo de captar o primeiro investimento e daí por diante? Nessa fase inicial, junto com esse acordo entre os sócios, né, a gente tinha claro que não ia tentar escalar um negócio que de fato não tivesse demanda concreta dos clientes. De não ficar obcecado com o lado do produto ou da tecnologia e esquecer que a gente, na verdade, tinha que achar o que depois todo mundo começou a chamar de Product Market Fit. Mas naquele momento a gente começou a fazer o teste desse funil de aquisição vindo das próprias iniciativas de marketing digital. E teve alguns meses muito bons ali, setembro, outubro, novembro, dezembro, foi quando lá no final do ano foi, isso aqui parece que está engatando e eu acho que agora dá para a gente abrir uma conversa de um possível investimento, porque a gente vai precisar, para continuar desenvolvendo a empresa, contratar gente. Naquela época a gente tinha um time muito pequeno, de 7 pessoas, mas não tinha o que os startupeiros chamam de runway, né? Não tinha muita gordura para contratar essas pessoas sem encurtar o tempo de estouro do caixa da empresa. Então foi o momento que eu achei mais adequado para poder levantar essa primeira rodada de capital. Eu tinha alguns relacionamentos que me permitiram fazer essa rodada anjo razoavelmente rápido, né? Foi um empreendedor daqui de Floripa, que hoje é meu amigo pessoal, mas naquela época a gente já tinha trabalhado junto em alguns projetos, ele conhecia a RD, virou cliente da RD primeiro, antes de investir, e aí depois investiu. E eu lembro que em janeiro a gente dobrou o time, saiu de 7 para 13 pessoas, né? E eu lembro como se fosse hoje aquela reunião de apresentação daquelas 6 pessoas novas. E para nós foi o primeiro passo de daí sim começar a construir uma estrutura de companhia, de máquinas mesmo, né? Máquina de marketing, de vendas, etc.
a coisa foi se acertando tão rápido que a gente já no meio do ano tinha uma convicção que podia ir para uma rodada institucional, que aí foi a nossa Série A, que foi alguns meses depois, que nós levantamos no final de 2013, se eu não me engano. Que foi com o fundo DGF aí, no caso, enfim, um fundo bem tradicional de Venture Capital que naquele momento investiu ali em vocês. Esse era um contato que você já tinha também ou vocês foram atrás ativamente aí mesmo também para conseguir fechar essa Série A? Isso é uma coisa que eu sempre falo para empreendedores em mentorias, né, que eu tenho oportunidade de participar, que é investimento geralmente é relacionamento de longo prazo. Eu gosto muito de uma frase do Mark Suster, que é um investidor americano, que ele fala que ele não investe em pontos, ele investe em linhas. Quando o empreendedor fala a primeira vez com ele, aquilo lá é um ponto. Depois ele fala de novo e entrega resultado, é um outro ponto. E assim até ele conseguir montar uma linha na cabeça dele, uma trajetória que inspira uma consistência, né, da entrega do empreendedor. Então, no caso específico da DGF, eu não tinha relacionamento com eles ainda, não conhecia, mas eu tinha um relacionamento muito bom com um cara que era investidor do fundo, que, coincidências da vida, ele acabou de entrar no fundo como sócio agora, que é o Daniel Reise. Então, é o Daniel que me apresentou para o pessoal do fundo, né? E claro, quando você vai com a porta aberta assim, fica um pouco mais fácil, já tem uma credibilidade que é transferida, mas a relação com o Daniel eu estava investindo há bastante tempo, né? Então, acabei capitalizando em cima delas. E quando a gente fala das rodadas seguintes que a RD levantou, todas elas eu tinha relacionamento com os investidores muito antes da gente fechar a rodada. Inclusive, na rodada seguinte, né, que foi com a Redpoint e a Stella, eles disseram não para mim na primeira rodada, né? Então eu tomei um não desses investidores na primeira rodada. A gente brinca disso publicamente hoje, né? Mas me mantive próximo, a gente continuou tentando gerar valor, também ajudando empresas do portfólio deles. Então, aí você vai construindo, né, esse relacionamento que depois é mais fácil de capitalizar um pouco mais para frente. Em 2013 foi o ano que vocês fizeram o primeiro evento de vocês aí também, o RD Summit aí, né, que virou também um grande fenômeno de vocês, né? Você falou que a estratégia, vocês tinham desde o começo esse pilar aí de formação de mercado e evento envolve isso. Como é que foi essa primeira experiência? O que vocês esperavam? E como é que foi o resultado final do RD Summit aí de 2013? Acho que essa é uma das coisas mais malucas aí da história, porque quando a gente começou esse pilar de eventos, não tinha nem ideia da dimensão que isso podia tomar. Na época, o que nós queríamos fazer ali em 2013 a gente está com uma comunidade bem bacana de clientes que estão fazendo boas práticas e que a gente pode compartilhar e aprender um com o outro. A RD também tem bastante coisa para passar. A gente viu os modelos de eventos de empresas de software americano e falou, vamos tentar fazer um negócio aqui parecido. Mas na época, a primeira edição do Summit, né, a gente ia fazer um negócio muito simples. A gente basicamente alugou o anfiteatro do prédio que era a sede da RD, que cabia, 90 pessoas. A gente mandou um e-mail de convite para os clientes e para algumas pessoas que eram referência no mercado para elas poderem falar também, palestrar no evento. E aí a demanda foi meio maluca, que fez com que a gente tivesse que levar o evento para um centro de convenções mesmo, ainda que fosse uma sala pequena dentro do centro de convenções, mas a gente estava pensando em fazer um evento para 80 pessoas, acabou fazendo para quase 300 na primeira edição. E isso eu estou falando, né, num horizonte de 15 dias para organizar. Então, do ponto de vista de produção do evento, era tudo muito simples ainda, né? A gente olha hoje, né, com o tipo de coisa que a gente faz e fala, bom, era até meio amadora, mas muito do espírito do evento já estava presente lá, né? Que é essa coisa de muito conteúdo rico, as pessoas genuinamente interessadas em contribuir para o ecossistema, muita troca entre os participantes, nada de jabá. Então a gente desde o início já colocou uma política de nós, nem da própria RD, a gente não vai fazer palestra sobre o produto e tal, a gente vai estar aqui para educar o mercado. Então acho que isso foi o
o embrião ali daquela coisa que começou a crescer. Então, o evento seguinte já foi um pequeno monstrinho ali, a gente pulou de 350 para 1.300 pessoas, se eu não me engano, então já era uma coisa de uau, o que a gente construiu. E aí, ano após ano, ele foi crescendo, né? Foi de 1.300 para 3.000, 5.000 e pouco, 8.000, 10.000, 13.000. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer fisicamente esse ano, mas a ideia era fazer para 15.000 pessoas, né? Fizemos uma versão online do evento agora, semana passada. Foi o nosso experimento também, né? Fazer um evento online, porque a gente não pôde fazer o Summit esse ano. Mas eventos, para nós, ele tem sido um pilar importante de educação também, porque ele traz um componente que é mais difícil de trazer no marketing digital, que é essa questão da proximidade, essa questão do network, essa questão de troca de experiências de uma forma um pouco mais profunda entre as pessoas do ecossistema. E aí, quer dizer, 2013, 2014 vocês continuaram crescendo ali, mas o período no país foi ficando mais instável também, né? A gente viu crise de 2015, 2016. Isso afetou o crescimento de vocês? Ou como é que foi lidar com uma crise aí que afetou muitas das pequenas e médias empresas do país? Esse é um ponto interessante, porque aí não falando só da RD, mas acho que empresas de tecnologia em geral têm se mostrado um pouco mais imunes a crises econômicas, em alguns casos até beneficiadas, porque permitem que as outras empresas ou pessoas tenham mais conveniência, ganhem eficiência, etc. Então, geralmente, as soluções das empresas de tecnologia, elas ajudam nesse sentido. Eu sempre fui perguntado sobre isso, Letícia, e eu acho que tinha vento a favor e vento contra, sabe? O vento a favor era essa transformação mesmo, né? Que só foi acelerada nesse ano de pandemia. O vento contra é que qualquer crise econômica, né? Qualquer dificuldade do país em crescer, afeta muito as médias e pequenas empresas, né? Então, a gente tinha situações no meio da crise de vários clientes cancelando porque eles estavam quebrando. E aí não tinha muito o que a gente podia fazer. Você pode fazer o que for para melhorar software, metodologia e tal, mas não tem como salvar um negócio de um cliente que está, por outras razões, falindo. Então, no meu entendimento, acho que uma coisa meio que compensou a outra nessa trajetória. A gente também se acostumou a lidar com um contexto de crise econômica praticamente em toda a trajetória da RD. Acho que, né, como você mencionou ali, de 2015 para frente, a gente já, né, não teve mais nenhum momento onde o Brasil, de fato, engrenou, estava crescendo, estava se desenvolvendo. O ponto da crise que complicava muito para a gente, complicou principalmente mais para frente, foi na questão de captação de investimento, porque o Brasil vira um local onde os ativos têm muito mais risco, né? Então eu lembro que eu fiz a captação de 2016, que foi uma rodada liderada pela TPG, né? Um fundo de private equity e growth bastante conhecido lá nos Estados Unidos. Mas naquele processo de captação, eu estava falando com vários investidores americanos que gostavam da história, tinham interesse no que a gente estava construindo, nas métricas, mas foi naquele ano de impeachment da Dilma, né? Então o Brasil estava uma loucura, dólar disparando. O pessoal olhava para aquilo lá e falava, eu gosto de vocês, eu gosto da história, mas não tem a menor condição de eu investir no Brasil nesse momento. E nesse crescimento, como é que foi a questão da gestão de pessoas aí, de encontrar funcionários para atender as necessidades que vocês precisavam, né? Que é isso, um segmento novo ali que estava começando. Isso eu acho que a gente teve uma clareza rápida de que a gente não ia ter profissionais disponíveis no mercado e que a gente ia ter que formar as pessoas. E baseado em todo o histórico nosso, mesmo antes da minha outra empresa, a gente acreditava muito nessa tese de que talentos podem ser desenvolvidos e o aspecto técnico ali do trabalho pode ser aprendido muito rápido, né? Até porque se a gente está falando de marketing digital, depois vem inside sales, Customer Success, são todas disciplinas que até hoje não existem em faculdade, né? Não existe talvez um curso ou outro livre ali, mas as pessoas aprendem geralmente trabalhando. Então a gente
investiu muito em formar pessoas, sempre contratava gente com potencial, com talento e dava o tempo, a oportunidade, né, e os recursos para essas pessoas se desenvolverem. Muitas vezes até executivos de outras empresas maiores. A gente tem bastante gente que veio de empresas como Microsoft, Google, Salesforce, Adobe, que o que motivam essas empresas a trabalhar com a RD é a capacidade de construir o próprio playbook, não simplesmente importar o playbook que vem lá dos Estados Unidos, né? Isso que eu ia perguntar também da questão do playbook. O quanto nos sistemas de vocês hoje tudo é com base no que vocês já ganharam de experiência ao longo dos anos e construíram e tem um manual certinho, ou quanto é customizado e reinventado? Enfim, como é que vocês fazem qual que é a dinâmica aí entre playbook e pensar as coisas de uma maneira diferente? Eu acho que dá para dizer que a RD é bem conhecida no mercado por ser uma empresa muito forte nessa coisa de playbooks, né? Então a gente defende muito a ideia de que o negócio precisa ter previsibilidade e repetitividade, e isso vem principalmente através de playbooks. O que a gente tenta desmistificar também junto é que playbook não significa um manual engessado, né? Geralmente o playbook é uma ideia de framework, de processo, de uma forma de conduzir as coisas que quem está lá na ponta ou quem está liderando uma determinada iniciativa tem a total capacidade de adaptar aquilo lá, criar, inovar e até atualizar o playbook, né? E é algo que a gente se força muito a estar sempre questionando nossos próprios playbooks e mudando muita coisa, mas sempre tem um playbook. Naquele momento é o que a gente acredita e é aquilo que dá previsibilidade para a companhia. Então, a gente roda muito em playbook e eu acho que o desafio que nós temos como companhia, principalmente sendo uma companhia de tecnologia e que vai ficando maior à medida que a empresa vai crescendo, continuar tendo esses elementos e gerando eficiência para a empresa ao longo do tempo, mas sem perder o aspecto empreendedor, o aspecto de inovação, o aspecto de questionar, de criar, que às vezes não, né? Necessita de pessoas até de perfil diferente. Eu costumo dizer que tem certos executivos que eu tenho no time que não funcionariam num cenário de startup e vice-versa, né? Pessoas que têm dificuldade de escalar ou de continuar crescendo quando uma empresa vai crescendo, porque ela já vai assumindo, né, uma outra configuração e essas pessoas elas estão mais acostumadas ou florescem melhor num ambiente mais caótico, né? Então, acho que criar essa organização que consegue fazer essas duas coisas, o pessoal de Harvard chama de organizações ambidestras, né? Esse é um desafio muito grande para todas as empresas de tecnologia, principalmente. E como é que vocês conseguem fazer isso? Quer dizer, tem uma peça-chave para fazer com que a empresa continue a ser ambidestra aí? A gente está aprendendo. Não posso dizer que a gente já descobriu a receitinha de bolo, mas uma das coisas que tem funcionado muito para a gente é blindar essas iniciativas mais novas, que são startups dentro da scale-up, né, como a gente fala geralmente, blindar e dar autonomia. Porque quando você não blinda, é muito fácil essa iniciativa nova distrair a operação, mas principalmente é muito fácil da operação engessar essa iniciativa nova. E isso até em aspectos, às vezes, até mais core assim, do desenvolvimento. Por exemplo, a gente fez uma versão que lançou no ano passado do produto, que era uma versão de entrada, que a gente chamou de Lite, que o time de desenvolvimento, o time da iniciativa do Lite, ela foi capitaneada por um dos co-founders da RD, o Guilherme, e o Guilherme tinha autorização, inclusive, para, se ele quisesse usar outra estrutura de código, de tecnologia ou qualquer outra coisa, ele podia fazer isso. Ele acabou fazendo algumas coisas novas que hoje o time de tecnologia está absorvendo e trazendo para o negócio principal, vamos chamar assim, mas ele também se beneficiou muito do que o pessoal estava construindo. Então ele foi tendo a sapiência ali de extrair as coisas que eram legais, que já estavam prontas, mas criar, inovar, né? A gente fez a mesma coisa com o CRM, que foi uma empresa que nós adquirimos 2 anos atrás. A gente fez a aquisição do negócio, era uma empresa pequena, a gente sabia que se a gente colocasse imediatamente dentro da operação e tentasse integrar imediatamente, a gente podia machucar muito o negócio.
E aí foi um processo bem gradual, com bastante autonomia. Até hoje o empreendedor ele é líder dessa iniciativa aqui, conduz com bastante autonomia o negócio. Então a gente está tentando montar um modelo que permite que eu enxergue os estágios diferentes que cada iniciativa está e que tem um mecanismo de gestão adequado para aquilo. Então um exemplo simples é, quando eu estou olhando para o meu core business, acompanhando métricas, entregas, etc., eu tenho um olhar muito de dashboard, de questionar e de estar sempre conversando com os executivos ali, é batida mesmo, né? Operação. Enquanto que quando eu estou olhando para uma iniciativa de startup, eu brinco que geralmente eu vou para essas reuniões e eu não estou com o chapéu de CEO da RD, eu sou um investidor do conselho da startup, sabe? Então a gente vai conversar sobre quais foram os aprendizados, né, das últimas semanas, quais são os principais desafios, quais são as oportunidades que a gente está vendo, quase como se fosse uma reunião de conselho. E isso me ajuda mentalmente a também separar bem as coisas assim. Claro que tudo isso que eu estou te falando, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Então a gente está sempre tentando melhorar e desenvolver, mas é o que tem funcionado melhor para a gente, para tentar manter a inovação ativa aqui dentro. Você falou um pouco dessa sua dinâmica de olhar as coisas diferentes. Isso acho que muda bastante também o papel do empreendedor desde o começo da empresa, o papel como CEO aí, né, de uma startup do nível que vocês saíram para hoje com mais de 700 pessoas aí na equipe, né? Como é que foi essa sua transição aí de um CEO que estava na execução, né, no dia a dia, para o estágio atual? Foi algo natural ou você teve um momento chave que você falou, caramba, eu preciso desapegar, peraí que não está dando certo, eu estou atrapalhando o negócio? Como é que foi essa sua transição aí como CEO? Tem uma metáfora que o pessoal usa, que é de que o CEO de uma empresa que cresce a altas taxas, ele tá sempre igual aquelas cobras que tem que trocar de pele todo ano, né? Eu encaro que o meu trabalho, a minha função é sempre diferente ano após ano. Então, todo ano ela tem algum componente diferente, assim, onde eu tenho que fazer mais de uma determinada coisa e menos de outra, né? Sempre mantendo os pilares ali de estratégia, pessoas, execução e também a questão toda de funding, né? Que é uma responsabilidade específica do CEO. Mas a forma como essas coisas acontecem ela é muito diferente à medida que a empresa vai escalando. E eu vi um momento mais ahá que eu tive com relação a isso, foi em um evento de SaaS que eu estava, se não me engano, ali em 2015, mais ou menos, 2014, 2015, que o host do evento estava entrevistando um investidor bem famoso americano. E o cara já tinha tido no portfólio dele vários empreendedores que eram jovens, mas que viraram bons CEOs. E o que ele falou sobre esse tópico, ele falou assim, ninguém nasce CEO, todo mundo se desenvolve. E é perfeitamente possível uma pessoa se desenvolver como CEO dentro da própria trajetória da empresa. Porém, ela tem que entender que aquilo é muito difícil e que vai exigir muito tempo e muita dedicação. E eu internalizei aquilo, porque eu falei, eu sempre tive uma relação com a minha posição de que ela tem que ser boa para a companhia, eu tenho que sentir que eu sou a melhor pessoa para aquele momento, porque se eu sentir que eu não sou a melhor pessoa para aquele momento, o meu dever, inclusive como acionista, é tentar achar alguém melhor. Ao mesmo tempo que eu tenho que garantir que eu tenho as condições de continuar me desenvolvendo dentro da empresa, se aquilo me desafia, se me traz aprendizado, se me motiva a trabalhar no dia a dia, né? Então esse é o meu acordo implícito, né, com a minha própria posição e com a minha função dentro da empresa. E aí, nesse processo, eu tenho que aprender muito. Então eu uso muito, eu leio muito, eu uso muitas mentorias, eu troco muito conhecimento com outros empreendedores que estão em estágios similares ou até um pouquinho mais à frente da RD. Meus investidores me ajudam bastante, a Endeavor me ajuda bastante também, como organização que eu faço parte, mas é um processo que nunca termina. Talvez se eu for quebrar isso em algumas fases mais claras, você tem a fase inicial que está muito associada a
construção do produto e modelo de negócio. Depois tem uma fase mais associada à construção de máquinas, máquina de vendas, máquina de marketing, máquina de atendimento. Depois tem uma outra fase que é mais de construção de time de liderança, onde você começa a trazer umas pessoas mais sênior para dentro do time, começa a ter líderes funcionais que já sabem tocar o negócio sozinho. E talvez eu esteja na fase hoje, que é uma fase que me exige sempre pensar mais no longo prazo do que na batida da operação. Então eu estou me forçando cada vez mais a pensar o que vai ser a RD em 5, 10 anos, o que é o roadmap para chegar lá, o que a gente precisa fazer para chegar lá, o que está faltando, que tipo de recurso eu vou precisar. Então isso tem sido um pouco mais exigido de mim nessa fase como CEO agora. Voltando, falando da questão da timeline aí da companhia, em 2018 você falou que teve a aquisição aí da Plug CRM e vocês também começaram uma expansão internacional aí, entrando em Colômbia, México, Portugal. Isso era algo que vocês tinham planejado desde o começo, de uma hora a gente vai para fora do Brasil, porque tem muitos empreendedores que acabam também ficando muito centrados no mercado brasileiro por entender que a oportunidade aqui é muito grande, né? Como é que vocês viam essa questão da internacionalização e por que a decisão de, em 2018, já avançar para outros países? De forma bem transparente, não fazia parte dos nossos planos no início a questão da internacionalização, e eu acho que ela é até bem visível com a própria questão do nome Resultados Digitais, né? Que não é um nome que significa algo fora do Brasil. A gente até deixou, de certa forma, um placeholder ali com o nome do produto, RD Station, né, o RD Station, que é um nome que já tínhamos domínio internacional. Então a gente sabia que o produto poderia algum dia ser um produto global, mas como companhia a gente não tinha essa ideia e ficou muito focado no Brasil nos primeiros anos. O que aconteceu é que a gente começou a ter demandas, mesmo com foco completamente no Brasil, de empresas que estavam fora do Brasil. Né? Às vezes eram empresas que tinham relacionamento com empresas brasileiras, ou gente que trabalhou aqui e depois estava indo para outro lugar e queria levar a solução. E a gente começou a ver essas demandas crescerem, até que chegou um ponto que nós estávamos com um nível de demanda que era tal que a gente falou, bom, vamos investigar o que é isso, o que pode ser isso. E aí nós começamos a aprofundar esse estudo, discutir a tese. E aí a gente viu que o que nós tínhamos feito no Brasil, que tinha a ver com processo de educação, com a construção de um produto que era mais simples, mais acessível, mas que também era poderoso, não devia nada para as soluções americanas, a estrutura de suporte mais próximo, a estrutura de parceiros, tudo isso era uma proposta de valor que era atrativa também para médias e pequenas empresas em outros países emergentes. Então a gente quando começou a ver nesses países que, ainda que eles estivessem um pouquinho atrás em maturidade de marketing digital, eles tinham características muito parecidas com a do Brasil. E características que faziam com que fosse mais difícil para as empresas americanas atendê-los. Um exemplo que eu sempre dou aqui no Brasil, assim, uma empresa americana vem para cá, ela tenta vender para o cliente fazendo suporte em inglês lá dos Estados Unidos. O cliente tem que assinar um contrato em inglês com preço fixado em dólar e pagar com cartão de crédito internacional. Não é a realidade da maioria das médias e pequenas empresas. Mais da metade dos nossos clientes pagam com boleto, uma coisa que o americano nem sabe o que é. Só que quando a gente vai para a Colômbia, vai para o México, vai para a Turquia, a realidade deles é muito mais próxima do Brasil do que a dos Estados Unidos. Então a gente achou que podia ter um ângulo diferente ali. E ali, em meados de 2017, 2018, como você falou, a gente também entendeu que tinha banda interna para tocar isso sem desfocar a operação do Brasil, que era muito importante. Então foi onde a gente abriu esse braço novo, que ainda, naquela conversa anterior que nós estávamos tendo, a gente trata isso como uma startup, que nessa fase agora está buscando go-to-market fit, então é uma fase bem específica do desenvolvimento de uma startup, mas é uma coisa que a gente acha que pode ter um potencial muito grande e a gente quer manter essa opcionalidade para os próximos anos. E aí, 2019, vocês pegaram um aporte de 200 milhões de reais, que foi liderado pelo Riverwood Capital. Também veio ajudar nessa expansão internacional. Como é que foi o racional de mais uma captação aí com investidores, né?
O racional dessa rodada, ela estava muito ancorada em 3 grandes pilares, né? O primeiro é continuar crescendo no Brasil, trazendo eficiência para o negócio também. O segundo era de expansão da plataforma, tanto em linhas de produtos, e aí a aquisição do CRM veio nessa direção também, quanto na plataforma em si, né? Toda a estrutura, a infraestrutura por baixo da plataforma, integrações, APIs, etc. O terceiro braço era relacionado à expansão internacional. Então a rodada tinha já um componente de aplicação de expansão internacional. A gente já estava num determinado passo, aí veio o Covid, a gente esperou um pouquinho para ver o que ia acontecer, teve que mudar algumas coisas, mas a gente continua na mesma estratégia. Talvez o que mudou relacionado ao momento que nós captamos com o momento que a RD está agora, a gente fez algumas otimizações de modelo de negócio no meio da pandemia, que combinado com o crescimento que a gente teve retomada a partir do final do segundo trimestre, fizeram que a gente já atingisse break-even agora com o negócio, que veio mais cedo do que a gente imaginava como trajetória da companhia. Então a gente até tem potencial de investir mais, porque tem praticamente todos os recursos da rodada ainda no banco e tem potencial de ter novas rodadas de investimento se for interessante, de investir mais nas coisas que estão funcionando. E aí, falando de como a pandemia afetou vocês, teve essa questão de mudança na estratégia internacional, né, de esperar um pouquinho. E com relação ao mercado local, você falou que vocês atingiram break-even aí. Isso foi porque teve uma entrada maior de clientes por conta da pandemia? Ou como é que foi a dinâmica nessa pandemia para os negócios de vocês? A gente estava com muito medo no início, né? Porque a gente não sabia que tipo de efeito teria a crise na nossa base de clientes, que são PMEs em geral, e até na base de parceiros, que também são PMEs, agências de marketing digital pequenas ou médias que ajudam os clientes. Felizmente, a gente tinha pouca exposição para segmentos que foram diretamente afetados pelo lockdown, como turismo, eventos, né? Então não era uma parcela relevante da base da RD, mas eu diria que em todos os demais, o impacto foi mais ou menos parecido, assim, uma certa turbulência ali em finalzinho de março, abril e meio de maio, até o meio de maio. Então, um pouquinho mais de pedido de negociação de clientes, uma fricção maior para vendas, ainda que a gente continuasse crescendo, mas estava um crescimento um pouquinho mais gradual, assim. E aí, do meio de maio para frente, a gente já começou a sentir já um sentimento diferente. E aí, no terceiro trimestre, ficou bem evidente, a gente teve um excelente trimestre. O meu entendimento é que tem muito a ver com essa realização das empresas de que elas precisam, se elas não têm marketing digital, não fazem vendas online, elas precisam acelerar esse processo. E se elas já têm, elas precisam melhorar. Então, eu entendo que tudo o que a gente está vivendo de transformação no trabalho, na educação, no entretenimento, no marketing, nas vendas, já era um processo que estava em curso, mas que foi acelerado pela pandemia. E aí, como nós provemos uma solução que tem a ver com isso, por mais que a gente venda para médias e pequenas empresas que são sensíveis à crise econômica, tem um ventinho que vem por trás por conta dessa transformação digital que está sendo acelerada. Então, eu acho que tem um pouco desse benefício. A RD, nós vamos acabar o ano crescendo mais ou menos próximo ao que a gente tinha planejado originalmente, mas considerando todo esse cenário ruim do segundo trimestre que foi realmente atípico, né? E a perspectiva para frente é de continuar nesse ritmo que nós estamos agora. O marketing digital se popularizou muito no país nos últimos anos, a gente vê promessas das mais malucas possíveis, né? De ganhe dinheiro sem sair de casa, entre no marketing digital, marketing de afiliados também são outras coisas que a gente ouve falar muito, nem sempre tem a ver com o negócio da RD, mas enfim, o nome marketing digital ficou muito forte, se popularizou. Como é que você vê essa popularização, esse crescimento e ao mesmo tempo esses problemas que muitas vezes essa popularização atrai? E como é que a gente está, que estágio que a gente está no mercado hoje em dia? Eu vejo isso de uma forma bastante positiva no geral. Então é muito legal ver hoje, ter a sensação no mercado de que
A maioria das empresas já internalizou que elas precisam fazer isso. Muitas vezes elas não sabem como ainda, mas elas já sabem que elas precisam fazer. Mas, de fato, tem alguns problemas ou efeitos colaterais que a gente tem que, como indústria, endereçar. Nós sempre fomos muito proponentes, no caso do marketing digital, de fazer alguma coisa que fosse previsível, escalável e sustentável. Então, previsível é criar máquina mesmo. Não é uma coisa que eu vou crescer do dia para a noite, eu vou ficar rico do dia para a noite. É uma coisa que eu vou crescer. Eu brincava muito nas minhas palestras, qualquer métrica que você olhe dentro da empresa, que você consiga crescer 10% ao mês, por 3 anos seguidos, você cresce 30 vezes. É o poder do juro composto, né? Mas às vezes a gente perde a noção disso, porque quando eu estou falando, por exemplo, em sair de 100 leads para 5 mil leads, parece muito difícil. Mas quando eu falo, você não precisa sair de 100 para 5 mil, você sai de 100 para 110, depois para 121, para 130 e assim vai. E isso traz o crescimento exponencial ao longo do tempo. E com previsibilidade e escalabilidade, a empresa de fato vai construindo um ativo, algo sólido que ela pode basear o crescimento dela. Geralmente, essas coisas, esses esquemas de fique rico rápido, afiliados, né? Não demonizando o termo necessariamente, ou muitas pessoas sérias que trabalham com isso, mas tem algumas pessoas que levam muito mais até para o lado da pirâmide a coisa, e isso acaba sendo, como em outras áreas da vida aqui, uma promessa falsa para muita gente, né? Para alguns vai dar certo, para a grande maioria não vai dar. Então a gente sempre foi muito proponente dessa coisa gradual, incremental, sustentável, previsível. E eu acho que marketing digital bem feito é assim, né? O marketing digital dos cases bons que a gente vê geralmente não são aquelas sacadas que a pessoa teve ou aquela coisa maluca que a empresa inovou e construiu do dia para a noite, que fez uma disrupção no mercado. Geralmente elas são as coisas consistentes que são feitas com estabilidade ao longo do tempo e que vão montando essa plataforma que depois é muito difícil replicar também. Então é um pouco como eu vejo o status hoje do mercado de marketing digital, com desafios próprios também agora do momento, como LGPD ou GDPR lá na Europa, que são desafios para mim também importantes para a indústria, como adaptação e como valoração para o usuário final, mas não deixam de ser desafios aí para as empresas que estão envolvidas nesse meio. Você acha que o meio hoje já conseguiu encontrar os caminhos para continuar crescendo, né? Mesmo com a lei de proteção de dados? Como é que está o desenvolvimento do mercado hoje em relação a isso? Eu acho que está avançando rápido, até me surpreendendo um pouco a velocidade com que as empresas estão se adequando às leis e, mais do que as leis, até às práticas, né, que estão por trás dessas leis. As empresas não estão 100% prontas efetivamente, ainda existe até um certo trabalho de aprendizado coletivo que está em curso aqui, mas como eu falei, eu acho que é saudável para o ecossistema, né? Uma coisa que eu sempre digo é que a gente pode questionar um ponto ou outro da lei, se é muito restritivo ou não, mas de uma forma geral é muito bom que a gente tenha um mecanismo de proteção para o usuário, porque no final das contas, se o usuário entender que ele está tendo a privacidade dele violada, que não estão respeitando os dados dele, que ele está sendo prejudicado, ele sai do jogo. E se ele sair do jogo, é ruim para todo mundo. Então a gente não tem negócio se o usuário sair do jogo também. Então, quanto mais a gente tiver um ecossistema sadio, melhor. E eu acho que LGPD vem nessa direção. Porque o marketing digital, às vezes, parece ter muito essa questão também de ser uma coisa muito agressiva, né? Que às vezes acaba, enfim, martelando aquilo na cabeça do usuário até ele não aguentar mais, né? Talvez a gente até tenha um paralelo com o próprio mundo dos investimentos, né? A gente tem muita gente que está fazendo um trabalho muito bem feito, educando o mercado, enfim, desenvolvendo o mercado, e tem os picaretas também, né? É difícil você também até se diferenciar quando tem esse tipo de concorrência desleal ali. Eu entendo que é um processo natural de formação do mercado. O mercado vai precisar passar por isso, as pessoas vão precisar errar, vão aprender com o tempo e a gente sai do outro lado mais forte. E que estágio que a gente está do mercado hoje em termos de tamanho, quando se fala de mercado brasileiro e do que as empresas investem em marketing digital? Qual que é o tamanho hoje e qual que é o tamanho que vocês
consideram que pode chegar? Hoje, em automação de marketing, que é a solução que a gente fornece para o mercado, a gente hoje tem cerca de 25 mil clientes aqui no Brasil e a gente estima aqui, é difícil ter um número preciso, mas a gente estima que cruzando diferentes dados aqui, a gente teria cerca de 35 mil empresas que usam alguma solução de automação de marketing no Brasil. Isso de alguns milhões de negócios em potencial, né? Então a gente acha que ainda está muito no início esse mercado aqui, que tem muito chão para todo mundo crescer e para desenvolver o mercado ainda, mas já tem uma escala relevante. A gente já está em números de empresas até razoavelmente próximo aos Estados Unidos, dada a devida proporção do tamanho do mercado lá também. Então, acho que isso vem muito do trabalho que a RD ajudou, né, a fazer de educação e formação do mercado, que hoje eu avalio e tenho oportunidade, ou tinha, né, antes da pandemia, a oportunidade de viajar para vários lugares diferentes, conversar com empreendedores. Eu via realmente que o Brasil estava à frente, inclusive, de vários países da Europa, em termos de maturidade de marketing digital. Com relação ao mercado ainda, das pequenas e médias empresas brasileiras que começam a investir em automação de marketing ou em marketing digital, você vê elas cometendo muitos erros, né? Ou a maioria já pela educação hoje do mercado consegue já trilhar um bom caminho? Eu vejo menos erros hoje do que via há alguns anos atrás, mas ainda tem, de fato. E o que eu vejo que talvez seja o erro mais comum é a empresa tentar transpor para a internet o modelo de marketing ou de publicidade que ela usava no mundo offline, que geralmente tem a ver com interrupção do cliente, sabe? Jogar anúncio na cara dele, banner na cara dele, coisas, olha só como eu sou legal, olha só o meu produto, a minha empresa. E o que funciona melhor na internet é gerar valor primeiro. Então, você fazer um conteúdo bacana ou ter uma oferta bacana para o cliente para ele experimentar ou gerar algum tipo de valor para o ecossistema, ganhar o relacionamento, ganhar a autoridade e vender o produto aos poucos como consequência, né? Então, para mim, o erro número 1 das empresas quando estão começando a adotar marketing digital é de ser muito autopromocional. Está sempre tentando empurrar o produto ou serviço e não gerando valor para os clientes nesse processo. E a competição de vocês com outras empresas do setor, né? Até você falou, hoje a gente tem empresas internacionais aqui também. Você falou dessa questão de pagamento, né? Via dólares, algumas questões aí. Mas como é que você vê o avanço dessas outras empresas no Brasil e de que forma vocês buscam se diferenciar aí no mercado? A gente sempre teve essa concorrência das empresas americanas, principalmente, né? Depois acabaram surgindo alguns concorrentes locais, mas estão ainda no estágio de desenvolvimento um pouco mais atrás. E a gente sempre buscou ter um ângulo de ataque e de posicionamento diferente deles, até porque bater de frente com uma empresa que está 5 ou 6 anos à frente em desenvolvimento é bem mais difícil, né? Várias das nossas empresas que a gente concorre são empresas públicas ou já tiveram uma saída muito grande, então estão dentro de um grupo maior hoje. Para nós sempre foi essa combinação de ter um produto mais simples, de ter uma estrutura toda de educação em volta do produto, uma estrutura de suporte um pouco mais próximo, né, do cliente saber que ele pode falar com alguém se ele tiver algum problema ou se ele precisar de ajuda, e de ter essa rede de parceiros de serviços em volta do produto também, que são parceiros essenciais para a RD. Eles complementam muito a nossa solução, entregando serviço de valor agregado em cima do software. Então, essa combinação desses elementos todos aí, também associada a um preço um pouco mais acessível para as PMEs, faz com que a gente tenha esse ângulo diferenciado aqui no Brasil, que é o ângulo que a gente está tentando replicar em outros países emergentes. Certamente as empresas americanas vão, em algum momento, olhar de uma forma mais agressiva para cá. Várias delas já tentaram fazer alguns investimentos maiores. Tiveram progressos, mas acho que o nosso posicionamento é bem sólido aqui no Brasil. Mas a gente
como empreendedor em tecnologia, tem que ser meio paranoico, né? Você tem que achar que o seu negócio vai acabar no mês que vem. Então a gente sempre está olhando como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode ser diferente. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber se você tem algum conselho para dar para quem está começando a empreender e de repente tem a mesma visão que você tinha lá no começo da RD, de montar um negócio escalável. Que conselho você daria para essa pessoa? Talvez o conselho que seja um pouco mais genérico para os empreendedores que estão começando, principalmente considerando que todos eles geralmente vêm com muita energia, com muita ansiedade. Eu gosto muito dessa frase do Bill Gates, que ele fala que as pessoas superestimam o que é possível ser feito em 1 ano, mas subestimam o que é possível ser feito em 10 anos. E é impressionante como a gente muda a perspectiva se você vai fazendo as coisas no dia a dia pensando no que você está construindo para os próximos 10 anos. Então, acho que o conselho principal seria pensar grande, mas pensar e agir em cima do longo prazo e ter um pouquinho mais de paciência também com o curto prazo. Bom, com essa entrevista que foi gravada no finzinho de 2020, nós encerramos o nosso primeiro episódio de 2021. A RD Station, aliás, está prestes a completar 10 anos. Parabéns a todos os sócios, fundadores e a toda a equipe da companhia. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas não custa lembrar que você pode acompanhar mais sobre o nosso trabalho na nossa página do Instagram, @DoZeroAoTopo_oficial. Eu sou Letícia Toledo, sou responsável pela produção e pela apresentação desse podcast. A edição de som deste episódio foi da produtora Pupa. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novinho no ar. Te espero. Até lá!